Você já sentiu como se estivesse cercado por uma escuridão que não tem nome, como se algo invisível pesasse sobre os seus ombros, mesmo quando tudo à sua volta parece calmo? Às vezes, o mal não grita, ele sussurra, ele se aproxima como sombra ao entardecer, sutil e tentando sufocar a fé, a esperança e a paz que você carrega no peito. Há dias em que acordar já é uma batalha, e o simples fato de seguir em frente parece uma guerra invisível. Neste momento, talvez você esteja travando lutas que ninguém vê. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro, o seu coração clama. Talvez ninguém saiba, mas você orou baixinho ontem à noite, pedindo apenas para conseguir dormir. Talvez você tenha suplicado em silêncio que Deus fizesse alguma coisa, que quebrasse o silêncio, que mostrasse que ainda está cuidando de você. E Ele está, mesmo quando você não sente, Ele está ao seu redor. Mesmo quando tudo parece indiferente, Ele está presente. O salmista escreveu com a alma marcada pela dor e pela confiança. Senhor é a sua rocha, o seu escudo, o seu libertador. Um escudo não é apenas algo que nos protege, é algo que está entre nós e o perigo. É silencioso, mas firme, invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. Quantas vezes você já escapou de algo que nem viu? Quantas vezes o mal tentou te alcançar, mas foi impedido por um braço invisível? Quantas vezes você pensou que era sorte, coincidência ou acaso, mas era a mão de Deus cobrindo a sua vida? Essa oração é um escudo contra o que tenta te desanimar, um escudo contra pensamentos de desistência, arma escudo contra palavras que ferem, contra medos antigos, contra setas lançadas no escuro. Quando você ora, algo muda, não fora, mas dentro, porque a verdadeira guerra espiritual não começa nas circunstâncias como na alma. E quando a alma está firmada em Deus, o mal perde a força. Você não está sozinho nesta manhã. Esta oração não é apenas uma rotina, é uma aliança. É uma convocação divina para lembrar que você ainda é protegido, ainda é guardado, ainda é amado. Mesmo que a noite tenha sido longa, há luz neste novo dia. Mesmo que os ruídos da mente ainda ecoem, há um silêncio de paz que vem de Deus. Ele conhece cada lágrima que você não deixou cair. Ele entende as palavras que você não conseguiu dizer. Ele vê o cansaço escondido por trás da sua força. E Ele está aqui. Você consegue sentir isso agora? Respire fundo. Não apenas com os pulmões, mas com a alma. Deixe essa presença te envolver. Receba essa paz que excede todo entendimento. Receba essa certeza. O mal pode rondar, mas não vai te tocar. Porque quem se abriga no Altíssimo habita à sombra do Onipotente. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos Ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Se essa oração está falando com você, escreva nos comentários: eu estou debaixo desse escudo. Compartilhe com alguém que precisa de proteção neste dia e continue aqui, porque Deus tem mais para te entregar você. Já reparou como o silêncio de Deus às vezes parece pesado demais para carregar? Como se cada oração feita com fé se perdesse no ar, como se o céu estivesse fechado e o coração ficasse preso em perguntas sem resposta. Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Onde está o teu socorro quando eu mais preciso? Essas perguntas ecoam na alma de quem espera, do quem confia, mesmo sem entender, de quem continua mesmo sem ver. O Salmo diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo parece simples, mas ele guarda uma verdade profunda. A espera em Deus não é vazia. Ela não é ausência. É um lugar de encontro secreto, onde Deus trabalha no invisível. Onde Ele molda o coração, onde Ele firma os passos e nos prepara para receber o que os olhos ainda não enxergam. Talvez você esteja aí agora, no meio dessa espera, com a alma inquieta, com a mente cansada, tentando entender o que Deus está fazendo, tentando encontrar sentido no silêncio. Mas ouça com atenção: o silêncio de Deus não é abandono, é cuidado, é proteção, é prova de que Ele está operando de formas que você ainda não consegue ver. Ele está guardando o que é seu. Ele está preparando o tempo certo, lugar certo, a resposta certa. Deus não chega atrasado. Ele chega quando tudo está pronto. E às vezes, o que precisa estar pronto não é a promessa, é você, é a sua fé, é o seu interior. Por isso não despreze esse tempo de clamor. Não despreze as lágrimas. Nem os dias em que você só consegue repetir:
Me ajuda, Senhor. Essas orações são sementes plantadas no solo da fé, e Deus é fiel para fazer florescer no tempo certo. Lembra do Salmo 30? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema é que a noite parece longa, e o relógio da alma é diferente do relógio de Deus. Mas mesmo assim, ele continua sendo o mesmo que ouviu o clamor de Ana, o mesmo que resgatou José do fundo do poço, o mesmo que acalmou a tempestade com uma palavra. Ele ainda ouve, ele ainda responde, ele ainda age. Talvez agora você precise apenas descansar, não em uma solução, mas na presença, porque é nela que a força se renova. É nela que o medo vai embora. É nela que a alma encontra abrigo. O salmista declarou: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que essa seja a sua oração hoje, um descanso que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está cuidando de tudo, e Ele está. Você consegue perceber, mesmo na dor, mesmo na dúvida, mesmo na espera, há uma paz que não vem da lógica, vem da fé. É como um sopro no deserto, como sombra fresca no meio do calor, como um abraço que envolve sem palavras. É Deus, é Ele se aproximando de você agora. Se essa palavra encontrou o seu coração, escreva aqui nos comentários. E eu confio mesmo no silêncio. Envie esse vídeo para alguém que precisa aprender a descansar. E permaneça aqui comigo. A próxima parte dessa oração vai te mostrar que Deus não apenas ouve, Ele responde. Quantas vezes você já se sentiu cansado de lutar? Cansado de esperar, cansado de acreditar. Como se a fé tivesse se desgastado com o tempo, como se os dias passassem e nada mudasse, como se o coração fosse se tornando frio sem perceber. Você ainda ora, ainda crê, ainda diz que confia, mas por dentro sente que está no limite. E pergunta: Deus, será que ainda tem algo reservado para mim? Existe um lugar dentro da alma onde só Deus pode entrar. Um lugar onde a dor se esconde atrás dos sorrisos, onde a esperança resiste mesmo quando tudo parece perdido. É nesse lugar que Ele quer te encontrar agora, não com promessas fáceis, mas com presença, com abrigo, com verdade. O Salmo diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso não é uma teoria, é um testemunho, é um clamor que nasce de alguém que aprendeu a confiar mesmo nas trevas. Confiar não é entender, é descansar. E Kamenha, Sam, vê, é levantar mesmo quando tudo diz para ficar no chão. É dizer: eu sei em quem tenho crido. Mesmo quando a lógica grita o contrário, Deus não pede de você uma fé perfeita. Ele pede um coração sincero, uma alma entregue. Ele sabe o quanto você já chorou. Ele conhece cada vez que você pensou em desistir. Ele viu quando você disse: eu não aguento mais. Mas mesmo assim continuou. Há um encontro marcado entre você e Deus no lugar da vulnerabilidade. É quando você se desmonta que Ele te reconstrói. É quando você diz: eu não tenho forças, que Ele diz: eu sou a sua força. E quando evoca, admite: eu estou perdido, que Ele responde: eu sou o caminho. É nessa troca silenciosa que a alma volta a respirar. É nesse altar secreto que a esperança renasce. Deus não ignora o seu cansaço. Ele recolhe cada lágrima como oração. Lembre-se do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Pelo contrário, Ele se inclina para os quebrados. Ele abraça os despedaçados. Ele restaura os fragmentos da alma com ternura e transforma a dor em testemunho. Ele transforma o deserto em manancial. Ele transforma a noite escura em amanhecer. Talvez seja isso que você mais precisa hoje. Novo amanhecer. Uma luz depois de tantos dias nublados. Uma voz que te diga: eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho planos. Eu ainda estou te guiando. Mesmo sem você perceber. Mesmo quando tudo parece parado. A verdade é que Deus nunca parou de trabalhar ao seu favor. Ele está agindo agora. No silêncio. No detalhe, naquilo que ninguém vê. Você consegue sentir a presença dele nesse momento? Feche os olhos por um instante. Respire com a alma. Deixe ele te envolver. Fale com ele com palavras simples. Diga-o que está preso aí dentro. Ele está te ouvindo. Ele está bem perto. E ele vai renovar as suas forças. Como as da águia, você vai voar de novo. Você vai sonhar de novo. Você vai sorrir de novo. Se isso falou com você,
Escreva nos comentários. Deus está me reconstruindo. Envie essa oração para alguém que está cansado de fingir força. Continue aqui comigo, porque o que vem a seguir é uma palavra de cura para a sua alma. Quantas vezes você já se sentiu cansado de lutar, cansado do esperar, cansado de acreditar, como se a fé tivesse se desgastado com o tempo, como se os dias passassem e nada mudasse, como se o coração fosse se tornando frio sem perceber? Você ainda ora, ainda crê, ainda diz que confia, mas por dentro sente que está no limite e pergunta: Deus, será que ainda tem algo reservado para mim? Existe um lugar dentro da alma onde só Deus pode entrar. Um lugar onde a dor se esconde atrás dos sorrisos. Onde a esperança resiste mesmo quando tudo parece perdido. É nesse lugar que Ele quer te encontrar agora. Não com promessas fáceis, mas com presença, com abrigo, com verdade. Oh Salmo, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Isso não é uma teoria. É um testemunho. É um clamor que nasce de alguém que aprendeu a confiar mesmo nas trevas. Confiar não é entender, é descansar. E Kamen Hassem, ver, é levantar mesmo quando tudo diz para ficar no chão. É dizer, eu sei em quem tenho crido. Mesmo quando a lógica grita o contrário. Deus não pede de você uma fé perfeita. Ele pede um coração sincero, uma alma entregue. Ele sabe o quanto você já chorou. Ele conhece cada vez que você pensou em desistir. Ele viu quando você disse, eu não aguento mais. Mas mesmo assim continuou. Há um encontro marcado entre você e Deus, no lugar da vulnerabilidade. É quando você se desmonta que Ele te reconstrói. É quando você diz, eu não tenho forças, que Ele diz, eu sou a sua força. E quando eu vou, admite, eu estou perdido, que Ele responde, eu sou o caminho. É nessa troca silenciosa que a alma volta a respirar. É nesse altar secreto que a esperança renasce. Deus não ignora o seu cansaço. Ele recolhe cada lágrima como oração. Lembre-se do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Pelo contrário, Ele se inclina para os quebrados. Ele abraça os despedaçados. Ele restaura os fragmentos da alma com ternura e transforma a dor em testemunho. Ele transforma o deserto em manancial. Ele transforma a noite escura em amanhecer. Talvez seja isso que você mais precisa hoje. Novo amanhecer, uma luz depois de tantos dias nublados, uma voz que te diga, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho planos, eu ainda estou te guiando, mesmo sem você perceber, mesmo quando tudo parece parado. A verdade é que Deus nunca parou de trabalhar ao seu favor. Ele está agindo agora, no silêncio, naquilo que ninguém vê. Você consegue sentir a presença dele nesse momento? Feche os olhos por um instante. Respire com a alma. Deixe ele te envolver. Fale com ele com palavras simples. Diga o que está preso aí dentro. Ele está te ouvindo. Ele está bem perto. E ele vai renovar as suas forças. Como as da águia. Você vai voar de novo. Você vai sonhar de novo. Você vai sorrir de novo. Se isso falou com você, escreva nos comentários. Deus está me reconstruindo. Envie essa oração para alguém que está cansado de fingir força. Continue aqui comigo, porque o que vem a seguir é uma palavra de cura para a sua alma. Há palavras que curam mais do que explicam. Há promessas que acalmam mais do que respostas. E há momentos em que o que mais precisamos não é entender, mas simplesmente ser tocados pela verdade eterna da palavra de Deus. É nesse lugar que a cura começa. Não a cura do corpo apenas, mas da alma, da memória, do coração que sangra por dentro e ninguém vê, daquela parte do ser que só Deus consegue alcançar. O Salmo diz, Ele sara os quebrantados de coração, Ele pensa as feridas. Isso não é poesia, é realidade. Deus conhece as dores que ninguém menciona. Ele sabe do que você finge que esqueceu. Ele sabe onde você guarda o que não teve coragem de contar para ninguém. E é exatamente aí que Ele quer tocar agora. Porque o toque dele não expõe, cura, não acusa, acolhe, não julga, restaura. Quantas feridas você tem carregado em silêncio? Quantos traumas ainda assombram seus pensamentos? Quantas culpas você ainda sente mesmo depois de ter pedido perdão? Às vezes o coração parece um campo de batalhas antigas. Às vezes a mente revive cenas que você gostaria de apagar. E isso te impede de caminhar. Te prende ao que já passou. Te rouba a alegria do presente. Mas ouça, Deus
não quer apenas te levar adiante. Ele quer te curar por dentro. A cura para quem foi rejeitado. A cura para quem foi traído. A cura para quem caiu. A cura para quem perdeu. A cura para quem não consegue mais confiar. E essa cura está na palavra, porque cada versículo é como um bálsamo derramado sobre a alma ferida. Cada promessa é como uma mão que segura a sua no escuro. Cada revelação é como uma lâmpada que ilumina os lugares onde a dor se esconde. Lembre do Salmo 119. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não apenas guia, ela ilumina por dentro. Ela revela mentiras que você acreditou. Ela mostra que você é mais do que o erro que cometeu, mais do que a dor que sofreu, mais do que aquilo que disseram a seu respeito. A palavra cura a sua identidade, restaura a sua confiança e lembra quem você é aos olhos do Pai. Talvez você tenha aprendido a viver com a dor, a esconder os sentimentos, a sorrir para não preocupar ninguém. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva, que respire em paz, que caminhe em liberdade, que ame sem medo, que descanse sem peso, que volte a confiar, que volte a crer que é possível ser feliz sem carregar feridas abertas dentro de si. Você está disposto a deixar Deus curar o que ainda dói? Feche os olhos agora e diga com sinceridade: Senhor, eu preciso ser curado. Toca onde ninguém vê. Toca onde só tu podes alcançar. Lava com a tua palavra cada ferida escondida. Faz de novo o que o mundo não conseguiu fazer. Restaura em mim o que o tempo tentou apagar. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Deus está curando o meu interior. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de cura e continue aqui comigo, porque o que vem a seguir é uma promessa que vai sustentar a sua caminhada. Nem toda promessa é compreendida no momento em que é feita. Às vezes ela parece distante, grande demais para alguém tão pequeno, impossível para quem já perdeu tantas vezes. Mas Deus não mente. Ele não fala por falar. Ele não promete para iludir. Quando Ele diz, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele sustenta. Mesmo que leve tempo, mesmo que o processo seja difícil, mesmo que você pense que não é mais digno de receber, o Salmo diz: lembra-te da palavra que deste ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso, mais do que uma súplica, é um lembrete de fé, de que há promessas que sustentam a alma quando tudo ao redor desaba, de que há palavras ditas por Deus que são como raízes firmadas no chão da esperança. Mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando a tempestade insiste, elas permanecem, porque foram ditas pelo Eterno. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, um tempo em que tudo parece desmoronar, mas por dentro existe uma promessa, segurando você de pé, algo que Deus te disse lá atrás, algo que ficou marcado no seu espírito. E mesmo quando você quis desistir, aquilo permaneceu e te fez continuar, te fez resistir, te fez acreditar mais uma vez. É essa promessa que te sustenta quando a força acaba, quando a resposta não vem, quando os dias parecem iguais. Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Ele não esqueceu o que te prometeu, não deixou de te ver, não desistiu de você. O que Ele falou continua de pé, porque a sua palavra não volta vazia. Ela cumpre o que foi designada a realizar. E o que Deus esteja fazendo agora não é te dar a promessa, mas te preparar para carregá-la com maturidade, porque a bênção sem preparo pode se tornar peso, mas quando chega no tempo certo, vira testemunho. O Salmo 91 declara: porque a mim se apegou com amor e o livrarei, pô-e a salvo, porque conhece o meu nome. Isso é promessa, isso é aliança, isso é proteção divina selada pela fé. E quem conhece o nome do Senhor sabe que Ele não falha, sabe que Ele não mente, sabe que Ele não abandona. Por isso, mesmo sem ver, continue crendo. Mesmo sem entender, continue obedecendo. Mesmo sem forças, continue confiando. Não desista agora. Não se entregue ao cansaço. Não jogue fora tudo o que já foi construído com lágrimas e fé. Há uma colheita esperando por você. Há um tempo novo se aproximando. Há um recomeço preparado. E Ele vem com respostas, com provisão, com direção, com paz. Deus ainda vai cumprir o que te prometeu. E vai ser no tempo dele, do jeito, para que ninguém diga que foi sorte ou esforço humano, mas pura graça. Você consegue segurar essa promessa com fé neste momento? Diga agora com seus lábios:
Eu creio no que Deus me prometeu. E mesmo sem ver, eu espero. Mesmo sem sentir. E, mesmo sem entender, eu continuo. Porque a palavra dele é lâmpada, é sustento, é abrigo. Se essa promessa reacendeu algo em você, escreva nos comentários. Eu espero no que Deus me disse. Compartilhe com alguém que está quase desistindo. E permaneça aqui comigo. Porque o que vem a seguir é um louvor que vai reacender a sua força. Nem sempre a força vem do corpo. Às vezes ela nasce no espírito. Quando tudo parece perdido, mas algo dentro de você ainda insiste em louvar. Quando não há motivos visíveis, mas ainda assim os lábios se abrem para agradecer. Esse é o poder do louvor. Ele não depende das circunstâncias. Ele nasce da certeza de quem Deus é. Mesmo no veil, mesmo na dor, mesmo quando os olhos se enchem de lágrimas e o coração mal consegue bater em paz. O salmista escreveu: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Isso não é apenas um cântico, é uma escolha, uma decisão espiritual, uma declaração de fé em meio à confusão. Porque há momentos em que o louvor precisa ser arrancado da alma como um grito de vida, como um ato de resistência contra o desânimo, como um escudo contra a opressão. Louvar é guerrear com as armas do Espírito. Quantas vezes você já foi sustentado por um louvor? Quantas vezes a melodia foi mais forte do que o medo? Quantas vezes um versículo cantado trouxe mais cura do que 1000 conselhos? Porque quando louvamos, Deus se manifesta. Ele habita nos louvores do seu povo. Ele se faz presente onde há adoração verdadeira. E onde Deus está, o mal não permanece. A tristeza não prevalece. O fardo se torna leve. A alma encontra descanso, mesmo que você não saiba cantar, mesmo que sua voz esteja embargada, mesmo que a vontade seja de ficar em silêncio. Experimente louvar agora, com as palavras que tiver, com o coração aberto, com o espírito inclinado, porque esse louvor pode romper cadeias que te prendem há anos, pode abrir portas que você não sabia que existiam, pode trazer cura onde só havia dor, pode reacender aquilo que parecia apagado. O louvor não é só para quando tudo está bem, ele é sobretudo para os dias difíceis, para os momentos de luta, para os instantes em que tudo o que temos é fé. Louvar no deserto é reconhecer que Deus é fonte mesmo quando não há água. Louvar na tempestade é declarar que Ele é paz, mesmo quando tudo balança. Louvar no escuro é confiar que Ele ainda é luz e que nenhuma sombra pode apagar sua presença. Talvez hoje seja o dia de transformar o seu lamento em adoração, de trocar as perguntas por um cântico, de substituir o medo por um salmo, de olhar para o céu e dizer: Tu és bom, Tu és fiel, Tu és digno, mesmo agora, mesmo aqui, mesmo assim, porque esse louvor não depende do que você sente, ele depende do que você crê. E se você ainda crê, então você ainda pode louvar. Respire fundo agora, feche os olhos, deixe sair dos seus lábios uma palavra de louvor. Diga com fé: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha rocha, Tu és o meu Deus. Louvado seja o Teu nome em todo o tempo, seja na dor ou na alegria, no silêncio ou na resposta, no vale ou no monte, Tu és digno do meu louvor. Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: Hoje eu decido louvar. Envie para alguém que precisa lembrar que ainda pode adorar. E continue aqui com o coração aberto, porque cada vez que você louva, você fortalece sua alma e se aproxima ainda mais.